Meus cascateiros, meus bons de bola, Daniel Ban de novo aí na área, né, pessoal? Ó, de azulão, né, pessoal? Porque acabou o Mundial de Clubes e esse clube aqui, né, o maior de Londres, ganhou o mundo, né? Ganhou o planeta Terra para si. Ou seja, o símbolo do Chelsea, né, é dourado, quer dizer, é dourado não, é redondo, e o Chelsea é azul, e a Terra é azul e redonda. Então o planeta Terra é Chelsea, meus amigos. É isso aí. Chelsea surpreendeu todo mundo, né, conquistando uma vitória acachapante contra até então o melhor time, quer dizer, é o melhor time do futebol mundial na temporada, o PSG, mas o Chelsea não tomou conhecimento, passou o trator no PSG e com muita justiça ergue mais uma taça, e esse Chelsea é o campeão do impossível e o campeão de tudo. Esses rótulos aí do Chelsea eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas o vídeo aqui, né, pessoal, depois de tanto tempo sem gravar, lembrando, né, pessoal, que ainda estou organizando algumas coisas da minha vida particular, então, por essa razão, não estou conseguindo gravar com a frequência que eu gostaria, mas agora a gente vai voltar aí com vídeos semanais aí, depois das rodadas aí dos campeonatos disputados pelos times brasileiros, em especial os times cariocas, né, porque a ideia do canal aqui é falar dos times cariocas, né, Botafogo, Vasco, Fluminense, Flamengo, sempre... lembrando que, apesar de eu estar sendo o cara que dá a cara aqui nos vídeos, mas temos representantes aí cascateiros do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, Dr. Diego, do Fluminense, o Edu Sem Orelha, né? O Botafogo temos eu e o Davi Negão, então a turma aqui continua trabalhando, tá, pessoal? O Cascateiros é isso, é para falar de futebol brasileiro, em específico futebol carioca, porque aqui na cidade onde eu resido, né, Juiz de Fora, muito perto do Rio, então evidentemente que as pessoas aqui torcem muito mais para times do Rio. Então essa aí é a razão de abordarmos mais o futebol carioca. Então explicado isso, pessoal, vamos fazer duas análises aqui do Mundial. Primeira da competição em si e depois dos clubes brasileiros, a participação de cada brasileiro, e para finalizar vamos falar um pouquinho também desse jogo aí de desfecho da competição, que foi assim, foi coisa de outro nível, né? O Chelsea parecia assim, uma Ferrari, e o PSG parecia um carro popular, não dava para comparar. É impressionante a falta de intensidade, a falta de pegada, a falta de apetite do PSG. E depois, quando a coisa deu ruim, né, o Luiz Henrique mostrou que ele é um excelente treinador, mas ele mostrou também que tem esse lado dele. Ele é um cara que tem muita dificuldade de alterar cenários adversos, né? Já tínhamos visto isso na Copa de 22 lá, quando a Espanha perdeu para Marrocos, né? Ele não conseguiu reverter aquele cenário de dificuldade que a seleção marroquina criou, e ontem, mesma coisa, né, diante da dificuldade que o Chelsea criou para o Paris Saint-Germain. Mas primeiro, pessoal, sobre a competição. Primeiro, parabéns, Gianni Infantino, parabéns. Excelente competição, excelente trabalho, né? A realização dessa competição é uma conquista para o mundo do futebol, e nós sabemos que não foi fácil, porque a Europa, né, a UEFA e os europeus eram contrários a esse torneio, mas o Gianni Infantino enfrentou esses caras todos, fez a competição acontecer, e a competição foi um sucesso em todos os níveis, em todas as esferas, né? De público, foi sucesso de audiência, foi sucesso financeiro, foi sucesso entre os clubes, tanto é que a demanda agora é para que a competição aconteça de 2 em 2 anos e não de 4 em 4, como estava originalmente previsto, e a FIFA, claro, estuda essa possibilidade, embora não tenhamos nada concreto. Mas enfim, a competição foi perfeita, e ela mostrou uma coisa muito bacana, né, pessoal? É porque o Intercontinental, que é esse torneio que tem todo final de ano, é sempre o quê? O campeão da Champions contra o campeão da Libertadores ou o campeão de algum outro continente. E aí o campeão da Champions para outros times é uma diferença realmente absurda. Aí parecia o quê? Que não dava para conversar de igual para igual com o time europeu. Esse Mundial mostrou uma diferença, mostrou o seguinte: contra esses gigantes europeus, ainda assim o enfrentamento é difícil, mas contra esses intermediários aí, Benfica, Porto, Atlético de Madrid, Salzburg, Borussia, quanto essa turma, o futebol brasileiro consegue sim jogar de igual para igual, consegue fazer frente. O Mundial ficou claro, deixou claro isso. Então o nível do Brasileirão não é um nível baixo. Aqui o problema do campeonato é a CBF, que organiza muito mal, são os times que são mal administrados, que vendem jogadores primorosos a preço de banana, é desorganização envolvendo calendário,
Enfim, mas o calendário também é um ponto que esse Mundial de Clubes levantou em relação ao futebol europeu. E também vamos falar sobre isso aqui. Mas primeiro, então, essa análise da competição. Então, ficou muito claro, né, que os sul-americanos conseguem sim fazer frente aos europeus, desde que com a estratégia certa, desde que com humildade, preenchendo o meio de campo, ocupando os espaços, marcando firme e saindo em velocidade nas poucas vezes em que a equipe mais fraca tem a bola. É assim que se ganha, foi assim que o Fluminense fez a sua campanha maravilhosa, ficando na terceira colocação, e assim também com o Botafogo do Paris. Enfim, os melhores resultados de brasileiros contra europeus foram conquistados assim, à exceção do Flamengo, que conseguiu realmente, pegando esse Chelsea aqui, conseguiu amassar o Chelsea e se impor, conquistar uma vitória realmente muito contundente. Sobre os brasileiros, né, pessoal, tivemos aí, todos fizeram participações boas, participações assim, muito, que devem orgulhar seus torcedores, né? O Botafogo ficou aquele gosto amargo, porque fez jogo horroroso contra o Palmeiras nas oitavas, e aí, evidentemente, o técnico incompetente Renato Paiva foi demitido com justiça, mas a campanha foi boa, porque o Botafogo caiu no grupo da morte, e todo mundo falava, ó, não vai classificar, não tem jeito, é Atlético de Madrid e PSG, o Botafogo não tem como fazer frente com esses caras. O Botafogo foi lá, ganhou do PSG, e por pouco não arrancou empate com o Atlético de Madrid, mesmo jogando mal, e mesmo com esse técnico incompetente, que já não é mais técnico, ainda bem. Então o Botafogo, só de ter se classificado e ficado entre os 16 melhores, já foi assim, muito bacana para o botafoguense. Claro que o jogo contra o Palmeiras foi uma vergonha, né? Aquilo ali é intragável para qualquer botafoguense. Mas o Botafogo então fez um bom papel. O Flamengo também, né? Ganhou do europeu, Chelsea, o campeão mundial com muita autoridade, e depois contra o Bayern fez um jogo muito legal. Só que com a estratégia errada, né? Aí a inexperiência do Davi Luiz, do Felipe Luiz, desculpem, pesou, porque ele infelizmente não articulou o Flamengo para se defender e depois sair em contra-ataque, ou pelo menos para não dar espaços onde o Bayern tem o seu melhor setor, que é o meio de campo. Não, o Flamengo quis fazer um jogo de coragem, de peito aberto, e futebol, pessoal, não é sobre coragem, é sobre estratégia e inteligência tática. O Renato Gaúcho mostrou isso aí. Então faltou aí essa experiência, essa balandragem aí do Felipe Luiz, e isso custou o Flamengo uma eliminação precoce, porque o Bayern, por melhor que seja, o Flamengo com uma estratégia correta poderia sim se classificar, mas bela campanha do Flamengo. O Palmeiras também ficou entre os 8, então já foi bem bacana o papel que o Palmeiras fez, mas o Palmeiras só ficou com aquele gosto amargo ali de não ter derrotado nenhum europeu. Pegou um Porto bem fraco, não ganhou, depois tomou sufoco do Inter Miami, nas oitavas pegou um Botafogo realmente que veio totalmente mal escalado, e depois, além de escalar mal, o seu Renato Paiva ainda não mexeu corretamente na equipe. E o Abel também ajudou, né? O Botafogo, nesse caso, mexendo mal no Palmeiras, porque aquele jogo, pessoal, era para o Palmeiras ter vencido no tempo regulamentar. Mas o Abel também bem desmotivado, já. Então, assim, o Abel, para mim, ele já tem alguma coisa aí fora do Palmeiras. Porque eu nunca vi um cara disputar um Mundial com tanto desinteresse, com tanta apatia. O Abel realmente é uma coisa muito esquisita, tá? Porque esse jogo, por exemplo, do Chelsea, dava para o Palmeiras ter feito melhor. E ele, assim, me pareceu que ele achava ali que era um jogo normal, um joguinho de Campeonato Paulista, e não era. O Palmeiras podia ter feito uma semifinal brasileira contra o Fluminense, mas infelizmente o Abel, nesse momento, eu vejo ele mais atrapalhando do que ajudando. E acho muito difícil o Palmeiras ser campeão com o Abel trabalhando desse jeito aí. Com essa apatia, com essa falta de vontade, com essa falta de vibração. Enfim, tem coisa muito estranha lá no Palestra Itália, né? No Palmeiras. Então o Palmeiras também deixa esse gosto amargo aí, mas o Fluminense, pessoal, esse não tem nem o que discutir, né? O melhor não europeu da competição, eliminou Inter de Milão, eliminou o Al Hilal. Esse Al Hilal, pessoal, não é time fraco não. O Al Hilal eliminou o City e empatou com o Real Madrid na fase de grupos, e já tinha eliminado o Flamengo em outro Mundial aí, aquele Mundial do Vitor Pereira, em que o Vitor Pereira era o técnico do Flamengo. Então não é um time fraco. Então o Fluminense passou por potências, com jogadores muito medianos, mas com o Renato Gaúcho estudando muito e ajustando muito bem a sua equipe ao que cada adversário tinha de melhor. E aí na semifinal contra o Chelsea ele não conseguiu repetir isso, até porque ele repetiu a equipe, em vez de tentar ajustar a disposição tática ali com relação ao que o Chelsea tinha de melhor, né? Ele preferiu replicar o esquema que deu certo contra o Al Hilal, e aí o Chelsea teve muito espaço na boca da área ali,
para conseguir as finalizações e fazer os gols aí que lhe deram a vitória. Mas de qualquer forma, muito bacana a participação do Fluminense. Parabéns ao senhor Renato Portaluppi, que já foi muito criticado aqui, e parabéns ao Tricolor pela excelente campanha. Pessoal, vou quebrar aqui, mas vou continuar falando porque eu ainda tenho que falar da final, tá bom, pessoal? Então segura aí que eu já volto.